Então vamos a outro. Eu vou fazer aqui um relato de uma criança. Ela estava com 11 anos. Ela começou a adoecer aos 7 anos de idade, um câncer bem destrutivo, e foi tomando o corpo dela, e ela sentia muita dor. E os médicos foram unânimes em procurar a família dela e dizer: olha, vamos desligar os aparelhos, vamos aliviar a dor, ela está sofrendo muito, ela não está aguentando mais. E a família convencida, né, pela situação, eu não acredito que seja convencimento pelos médicos, né? Assim, quem for que diga assim: olha, vamos fazer eutanásia, quem está sadio, nenhum médico vai dizer isso, não é? É a situação que fez convencer essa família. A família viu a menina ali naquele estado e vendo piora, e toda a depauperação, o peso que ela estava, toda a situação, a família entendeu que ia fazer, mas resolveram não contar a ela, para não ficar com medo, enfim, né? Marcaram a data direitinho, tal. Quando eles são surpreendidos por ela, no dia que estava marcado, que ela acordou, chamou a mãe e disse assim: eu quero ficar com você até meu último minuto. Eu sonhei essa noite que alguém vinha aqui e me levava embora. E dizia que minha dor ia passar. E eu dizia: não, eu quero ficar com a minha mãe. A menina contando ali, né? E quem me conta essa história é ela já está crescendo no plano espiritual, porque a gente se desenvolve lá, né? Já fiz uma live sobre isso. Então ela já está lá com uns 20 anos, com uns 20 anos de idade, e ela conta assim, falando dela aos 11, ainda no plano terreno, que ela tinha tido o sonho que alguém queria levá-la antes da hora, queria tirá-la dali, e que ela pediu a essa pessoa que não fizesse isso, que deixasse ela ali, porque ela precisava ficar mais um tempo junto da mãe dela antes de ir embora. Diz que a mãe dela chorou muito, o pai dela chorou muito também. Chamaram os médicos, não é? E disseram: olha o sonho que ela teve. Ela não está sabendo de nada. E olha o sonho que a nossa filha teve. Então, nós vamos respirar aqui, que ela está sendo forte, ela está passando com muita nobreza por esse momento. Então, nós vamos respeitar a vontade dela. Eu fiquei muito emocionada com essa história. E ela conta isso, que ela segurava na mão da mãe e era como se viesse da mão da mãe uma força que ela sabia que ia precisar. Ela era muito criança, eu não saberia dizer detalhadamente naquele momento o que era. Mas quando minha mãe precisava sair para algum lugar, tomar um banho e tal, eu sentia falta, era como uma corrente elétrica. E eu ficava na cama dizendo assim: eu estou juntando isso que minha mãe está me dando. Ela disse que sentia mesmo, uma coisa que a mãe passava para ela pela mão. E que quando aconteceu, né, quando chegou a hora dela voltar para a pátria espiritual, que ela se viu imediatamente também sem dor, né, que a dor fica no corpo físico, a não ser que a nossa mente esteja muito prejudicada. Se a nossa mente estiver muito ligada à matéria, aí sim trazemos sequelas para o corpo físico. E não precisa nem desencarnar. Um dos relatos que estão me pedindo aqui é para eu fazer relatos de pessoas que estão em desmembramento. E vai chegar o domingo da gente falar sobre isso, e aí vocês vão ver também que não é só quando desencarna, não, que a gente leva sequelas no corpo físico. Então ela disse que quando se viu completamente sem sequela nenhuma, que se viu livre de tudo aquilo que ela passou, né, que ela olhou para a mãe e que do lado dela estava uma pessoa que ela conhecia muito, mas que ela não sabia quem era, né? E realmente tinha sido uma pessoa que foi mãe dela em outras vidas, mas que naquele momento que ela tinha acabado de desencarnar, acabado de retornar para a prata espiritual, ela relata que não lembrou instantaneamente: essa aqui foi outra mãe que eu tive em outras vidas, mas que ela olhou para essa mulher e que sentiu uma coisa muito forte no coração dela. E quando ela encostou nesta mulher, que também estava ali mentorando o processo, né, foi mãe dela em outras vidas, e estava ali mentorando a passagem dela, que ela sentiu a mesma energiazinha que ela sentia quando a mãe
segurava nela. E que hoje, aos 20 anos, né, ela já está com uns 30 anos que desencarnou. É que esse crescimento não obedece ao calendário terrestre. Depende das coisas que nós passamos lá. Ela disse que com tudo que ela estudou depois que ela saiu dessa encarnação, ela está se preparando, inclusive, para retornar. Ela acha que vai retornar daqui depois de 2050. Ela quer retornar com medicina, está se preparando com medicina. Ela quer pegar tudo que o corpo dela, né, tudo que ela aprendeu na doença que ela teve. Ela está estudando sobre essa doença para retornar como médica dessa doença, dessas pesquisas, né, em busca dessa cura. E ela diz o seguinte, que com tudo que ela estudou, hoje ela tem certeza que era a energia das duas mães somadas, ali em união, que fazia com que ela conseguisse até materialmente sentir. E Baltazar estava junto, na mesma hora Baltazar, né, também me explicou que é o que eu sinto também quando eu estou captando alguma coisa dos mestres, que eu falo aqui, eu sinto muito forte a presença deles, né, mais do que quando eu simplesmente estou conversando com eles. Então, Baltazar explicou o seguinte, que a soma da energia material da mãe que estava encarnada com a mãe que estava desencarnada, né, que as duas somaram um fluido de amor ali, entendeu? Que se fosse só a mãe desencarnada tentando fazer isso com outra pessoa, talvez não conseguisse fazer com que a menina materialmente, que ela disse que sentia na mãozinha dela, não era uma coisa que ela imaginava, que ela sentia. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Eu fiquei muito emocionada com esse relato. As duas mães ali, uma que já tinha sido na experiência anterior, e essa outra. E eu conheci a mãe da outra encarnação. A mãe dessa encarnação ainda já está bem velhinha, mas ainda não desencarnou ainda. Tem 30 anos que a menina subiu. E a mãe dessa vida ainda não subiu. Mas eu conheci a mãe da outra encarnação. E ela disse o seguinte, que essa mãe que desceu era irmã dela. Tinha sido tia dessa garota em outra encarnação. E que ela não desceu porque ela disse que não teria forças. Porque a garotinha sabia que se encarnasse naquele momento, né, que ela poderia desenvolver algumas doenças, mas ela adulta dizia, eu nunca tive uma encarnação onde eu desencarnei doente, e eu quero ir para poder aprender sobre doenças, porque eu ainda quero fazer uma encarnação como médica, eu quero trabalhar com cura. E que ela disse, olha, eu não vou ter condição, porque se acontecer, eu acho que eu vou sofrer muito estando encarnada. Eu prefiro estar como sua mentora. E a tia, de uma outra vida, da vida anterior, fez, então eu vou como mãe dela. Então eu achei também essa história assim, tão bonita, tão forte. Tem uma frase, já até muito batida, do Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Às vezes a gente vê almas tão pequenas, às vezes a nossa alma atua com tanta mesquinharia. Quando a gente vê uma história dessa, a gente vê o quanto que a gente pode realmente ser melhor. A gente pode trabalhar para se melhorar. Esse é o segundo relato.